Sem dúvida nenhuma, nós temos que comemorar o empate pelo contexto da obra, por tudo que aconteceu. Porque nós estávamos perdendo e, obviamente, que entre não ganhar nenhum ponto e ganhar um pontinho e mais. Antes da bola rolar, eu dizia, olha, eu assino agora por um empate. Para mim, um empate não é de todo ruim, não. O Grêmio não pode sair do Rio de Janeiro sem pontuar. Mas vamos lá, tá? Vamos separar um pouco dessa emoção agora. Legal, a gente estava perdendo, então era importante, nós saímos ganhando. Mas, senhores, vamos conversar sério agora. Nós não temos nada. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem jogada, o Grêmio não tem treino, o Grêmio não tem capacidade física, o Grêmio não tem acerto de passe. O Renato está sabotando o Grêmio com a conivência do presidente Alberto Guerra. O que o Renato fez hoje no Rio de Janeiro, e aí, respeito, mas discordo de quem acha que de novo foi o Renato que empatou. Não foi. O Renato colocou o Arezzo e toda vez que o Arezzo entra em campo, o Arezzo consegue dar um pouquinho a mais de atitude, de vontade e de qualidade. Mas quando o Renato joga o Arezzo na fogueira, não é porque ele quer o bem do Arezzo. Porque por exemplo, ele esperou o time estar encalacrado e perdendo para botar o Monsalve. Será que foi só coincidência que o Grêmio conseguiu produzir um pouquinho mais? Tendo em campo o Cristaldo, tendo em campo, por exemplo, o próprio Monsalve? É claro que a gente tem que comemorar, porque foi sofrido. E nós vamos comemorar ponto a ponto a partir de agora. Porque vai continuar sendo sofrido. Eu tinha uma esperança de chegar, de repente, na penúltima rodada contra o Vitória e não estar preocupado. Eu tinha esperança de chegar na última rodada e se eu ganhasse do Corinthians ou não, era muito mais para poder dar tchau pro torcedor do Grêmio, fechar a temporada de 2024. Mas eu tenho praticamente certeza de que nós vamos chegar nesses últimos 2 jogos, lá no Barradão contra o Vitória na penúltima rodada e na última rodada para fechar o Campeonato Brasileiro na Arena contra o Corinthians, necessitando pontuar. Porque o Grêmio não tem nada, senhores. E eu sei que muitos dos senhores aí do outro lado da tela, nesse momento, o pessoal lá que torce mais pro Renato que para o Grêmio, deve estar me xingando. Eu já li aqui, há pouco eu estava lendo aqui no chat. Eu fico olhando o chat. Ué, eu tenho que acompanhar o que vocês estão pensando do outro lado da tela. Eu tava lendo. Fala agora do Pai Nato. Fala agora do Deus Nato. Fala agora do Rei Nato. Torce pro Grêmio. Porque o Renato, eu vou repetir, se vocês não entenderam. O Renato tá sabotando o Grêmio com a conivência, concordância do presidente Alberto Guerra. Fosse qualquer outro ser humano na função do Renato hoje, e ele estaria demitido. Aliás, sabe o que o Renato poderia fazer de bom pro torcedor do Grêmio? Pedir demissão. Mas ele não vai pedir, porque ele tem o melhor emprego do mundo. Porque ele se dá folga, ele ganha 1,5 milhão. Para ficar no ano que vem, se ele ficar, ele vai cobrar mais. Ele é idolatrado, é proibido se criticar o Renato. O Grêmio não tem nada, senhores. Pelo amor de Deus, será que custa muito vocês olharem o que está acontecendo? Eu não sou um maluco. Eu ainda tenho a minha sanidade mental. Eu não posso pegar jogo a jogo e olhar o que está acontecendo com o Grêmio. Eu estou comemorando um empate contra o Fluminense que tem o Diego Barbosa, que nós vaiamos e tiramos daqui, que tem como zagueiro o Thiago Santos, que nós vaiamos e tiramos daqui, que tem como treinador o Mano Menezes, que conseguiu brigar com o jogador dele na beira do campo antes de entrar. Nós estamos comemorando migalhas. A gente está matando a fome de migalhas, de resto de bolacha. É muita incompetência nesse ano de 2024 do Grêmio. O Grêmio não tem nada, senhores. O Edenilson, como eu costumo dizer, ele não nasceu para ser feliz. Ele montou carreira, ele ganhou dinheiro, ele é um cara sensacional, mas ele não nasceu para dar. Se tu entregar o peso para ele, vai lá, filho, decide, ele não vai decidir. O Renato cometeu os mesmos erros. Uma coisa o Renato está fazendo de bom. E aí a gente tem que aplaudir ele. O Renato é coerente. Ele disse, quando foi eliminado contra o Fluminense, que ele faria a mesma coisa de novo. E ele fez. Ele jogou sem meia, ele jogou sem articulação, ele empilhou o atacante agora no final do jogo. O Grêmio sobreviveu, eu costumo dizer, o Grêmio é uma cãibra no corpo humano. Tu não te programa para ter cãibra. Mas tu sabe que tu faz exercício forte, se tu não tá bem preparado, se te falta algum tipo de vitamina no corpo, tu vai ter uma cãibra. O Grêmio é uma cãibra, tu não sabe quando vai acontecer, mas tu sabe que uma hora tu vai ter uma cãibra. Então o Grêmio descobre um gol atabalhoado. O Renato conseguiu hoje tirar o Bright White e o Aravena, que eram os 2 melhores jogadores em campo do Grêmio. O Bright White saiu rindo e balançando a cabeça. Ele deve estar pensando, o que eu fui fazer comigo? O Renato não conhece os jogadores que ele tem. O Renato não consegue fazer uma mudança se ele não pegar. Tanto que o Picão, o meu repórter lá no Rio,
Dizia, só ele tá com o cardápio na mão. A gente brinca com isso, ele tá com o cardápio na mão. Porque ele não sabe quem é que tá no banco, ele não sabe quem tem. Eu não sei se ele anota ali o que os auxiliares ficam dizendo pra ele. Cara, é o Grêmio. Será que não dá pra vocês entender que é o Grêmio? Tu sabe quando tu pega numa resenha, num debate, numa conversa de bar, dentro de um boteco com teu amigo, com teu familiar, com teu parente, com teu conhecido? Sabe quando tu vai pra resenha? Tu sabe por que tu defende o Grêmio? Porque tu é torcedor do Grêmio, porque tu tem orgulho do Grêmio. Tu não pode colocar o Grêmio dentro do bolso do Renato. Não façam isso. O presidente Alberto Guerra, ele não vai mudar nada no Grêmio. Porque o Renato só vai sair do Grêmio se o Grêmio quiser. Aliás, se o Renato quiser, se o Renato decidir ficar, ele vai ficar. E eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Porque entra jogo e sai jogo e nós não temos nada. E provavelmente agora, acho que já está até definido, vai ter uma folga estendida. O Renato está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é maravilhoso. Tenho certeza que se o Eduardo Picão pudesse ficar lá no Rio de Janeiro, ele ficava. Ele é obrigado a voltar porque tem a família dele aqui. É surreal o que acontece no Grêmio. O Grêmio não tem nada. E podem me chamar de secador. Ah, empatou e tá reclamando. Eu não vou me dobrar jamais para aquilo que eu acredito. E eu não falo de hoje da questão do Renato. Eu não suporto essa relação tóxica do Renato com a torcida do Grêmio. Ela já mudou, ela já foi muito pior. Mas ela ainda é uma relação abusiva. Em que só tem um lado que faz o que quer, só tem um lado que agride, só tem um lado que se acha o dono da verdade. Essa é a relação de hoje. E para alguns torcedores, é como se não existe a possibilidade de um outro treinador no Grêmio. Não, tem que ser exatamente o Renato. Quem achar que eu só reclamo, continua achando. Eu não vou mudar. Eu não aguento mais sofrer com as coisas que o Renato faz. Ele faz por birra, ele faz de propósito. Ele quer provar que ele tá certo. E as mesmas coisas que ele diz num dia, no outro ele diz e desfaz. Hoje ele terminou o jogo com o Monsalvo e o Cristaldo. Senhores, alguns de vocês podem até discordar de mim, mas me provem que eu tô errado. O Grêmio não tem nada. Nós estamos comemorando o empate com o Fluminense e ele é importante. No contexto da situação ele vai ser importante. Sexta-feira a gente tem um Palmeiras. Tomara que a gente consiga comemorar alguma coisa. Diogo Rossi, mais uma vez, o Grêmio não tem nada. O Renato está sabotando o Grêmio com a concordância do presidente Alberto Guerra. Tomara que não aconteça o pior, mas nós não temos nada. A gente já sabe que sexta-feira que vem a gente vai ter dor de cabeça de novo.